Shalom, sejam bem-vindos a Minutos de Techuvá. Nessa série de estudos que nós estamos iniciando hoje, nós vamos apresentar alguns temas que são fundamentais para a nossa crença. Nós, como uma congregação messiânica, cremos que Yeshua, que Jesus, é pré-existente. Nós nos baseamos em alguns textos bíblicos que refletem esse tema. Eu gostaria de convidar você que observasse, analisasse esses temas e desse a sua opinião aqui nos comentários. Nós vamos dar os textos, vamos ler. Se você já é inscrito, deixe seu like, o seu comentário. Não importa se você concorda ou discorda, isso nos ajuda muito a cada vez mais pesquisar. Ajuda também para que o YouTube reconheça que é um tema interessante e eu gostaria da sua participação. Vamos ao tema. Em Provérbios, Salomão escreveu no capítulo 8, no versículo 22 a 31. Eu vou fazer uma leitura rápida para que você possa acompanhar. Depois você pega a sua Bíblia e avalie. Diz assim: Jeová me criou como o início do seu caminho, o primeiro de suas obras mais antigas. Aqui é bem claro, Yeshua, Jesus, foi a primeira criação divina. Nós vamos ver em outros textos que ele é o primogênito da criação. Fui apresentado ao mundo antes do começo, diante do início da terra. Ou seja, antes de qualquer coisa, Yeshua foi criado e apresentado. Quando nasci, não havia abismo no oceano, nem riacho fluindo com água. Nasci antes dos montes existirem, antes das montanhas se estabelecerem. Ele ainda nem tinha feito a terra, os campos, nem os primeiros grãos da poeira da terra. Quando ele estabeleceu o céu, eu estava ali. Quando traçou o horizonte no abismo, quando estabeleceu os céus acima do firmamento, quando as fontes do abismo foram feitas, quando ele determinou as fronteiras do oceano de maneira que as águas não transgredissem o seu comando, quando ele estabeleceu as fundações da terra, eu estava com ele, como aquele a quem ele podia confiar. Quanto a mim, a cada dia era puro deleite, pois me alegrava em sua presença o tempo todo. Ele me deleitava em todo o canto da terra e me alegrava por estar com a humanidade. Então nós vemos aqui Salomão trazendo esta informação. Ele foi inspirado pelo Ruach Kodesh, pelo Espírito Santo, para dizer que Yeshua, que Jesus, antes da encarnação, estava ali, antes de qualquer criação. Então nós temos um texto aqui. Nós vamos pegar todos os textos porque seria muito longo esse vídeo. O próximo texto que nós vamos encontrar se encontra em João, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Acompanhe a leitura. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e como está lá em Provérbios. E a palavra era Deus, e estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Lá em Gênesis, no capítulo 2, diz assim: façamos, no plural, o homem à nossa imagem. Então nós vemos ali que se fosse apenas Jeová, ele diria: farei o homem à minha imagem. Aqui ele está dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Tudo no plural. Então basta você ter um pouquinho de conhecimento da nossa língua, o português, e você vai compreender. Não precisa de muito balabarismo para compreender isto. Continuando a leitura, João capítulo 8, versículo 58. Abraão, olha que Jesus fala: pai de vocês, alegrou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu, então regozijou. Olha que bênção. Jesus está se referindo aqui àquele encontro daqueles três personagens que foram até Abraão. Um para anunciar que ele seria pai. Os outros dois para irem a Sodoma e Gomorra e ali destruir a cidade. A Bíblia não dá relatos, não dá detalhes, mas aqui nós sabemos que ele tomou conhecimento e através da providência divina
Abraão viu aquele personagem que estava na frente dele lá no futuro, quando nasceria para resgatar a humanidade e que seria um descendente dele. Olha que coisa. Leia esse texto com cuidado, com oração, e você vai conseguir enxergar essa maravilha esclarecida aqui na palavra. Vou ler de novo. Abraão, pai de vocês, alegrou-se porque veria o meu dia. Ele o viu, então se regozijou. Ele profeticamente ele conseguiu ver o dia que aquele personagem que estava ali na frente dele estaria entre nós, que seria um descendente sanguíneo dele e que haveria de resgatar a humanidade. Versículo 57. Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Questionou os fariseus. E hoje nós temos tanto fariseus no meio do povo, falando heresias, ensinando mentiras, pegando texto fora do contexto, criando confusão. Mas olha o que ele diz. Você ainda não tem 50 anos. Olha o que Yeshua responde. Disseram-lhe os habitantes de Judá, os fariseus. Yeshua lhes disse, na verdade, presta atenção, na verdade, antes de Abraão nascer, eu sou. Nesse momento, eles pegaram pedras para apedrejá-lo. Quando você fala a verdade, as pessoas ficam nervosas, irritadas, e elas querem apedrejá-lo. Às vezes não com pedras, mas com palavras. Por isso que nós temos que usar a Bíblia como resposta, e não argumentos sem procedência, sem fundamento. Continuando a leitura, nós vamos chegar em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 14. Por meio de seu Filho, temos redenção, isto é, perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação, porque em conexão com ele foram criadas todas as coisas. Paulo aqui confirma que através de Jesus, de Yeshua, todas as coisas foram criadas, comprovando a pré-existência. No céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades, todos foram criados por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e sustém conjuntamente todas as coisas. Poderia encerrar o assunto aqui. Yeshua, Jesus, existiu antes de todas as coisas. No texto de Provérbios diz que antes de ser criado a poeira cósmica que criou o universo, ele já existia. Vamos continuar na leitura. Agora nós vamos para Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim: no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, no tempo presente, ele nos falou por meio de seu Filho, a quem concedeu propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Esse Filho é o resplendor da Shekinah, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo que existe por sua palavra poderosa. Depois ele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita do Pai. Lembramos de João capítulo 1, que diz ali que ele era a palavra. Através da sua palavra poderosa, Jesus criou todas as coisas pelo poder de Deus. Por ele ser o primogênito, o primeiro a ser criado, Deus deu a ele toda a autoridade. Então, não se deixe enganar por mentiras. A Bíblia tem a resposta. Se você conseguir ter respostas que contrariem isto aqui, a Bíblia não tem valor nenhum. Mas você não vai conseguir. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Yeshua, o nosso Messias. Continuo. Faça os 3C. Compartilhe, comente e dê um clique no like. Você vai ajudar muito a outras pessoas a terem essa informação. Shalom, shalom.